No início do século XIX, a América do Sul era um caldeirão de ideias revolucionárias. As colônias espanholas queriam independência, e velhas alianças com a coroa estavam se desfazendo. Mas antes de começarmos, já deixa seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Isto nos ajuda muito. Foi nesse cenário de incerteza e conflito que, em 9 de março de 1811, ocorreu o combate de Taquari, às margens do rio Taquari, no Paraguai. Esta não foi apenas uma batalha qualquer. Taquari foi um ponto de virada, marcando o fim da tentativa de Buenos Aires de dominar o Paraguai e abrindo o caminho para a independência paraguaia, que aconteceria poucos meses depois. Para entender por que Taquari aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. Depois da Revolução de Maio de 1810, em Buenos Aires, o novo governo revolucionário queria manter o antigo vice-reino do Rio da Prata, unido sob seu comando. Mas o Paraguai não aceitava essa subordinação. Para impor sua autoridade, Buenos Aires enviou uma expedição militar liderada por Manuel Belgrano, um dos grandes nomes da Revolução Argentina. O objetivo era claro: subjugar o Paraguai, nem que fosse pela força. Do outro lado, os paraguaios se prepararam para a defesa. O comando ficou com o coronel Manuel Atanásio Cabanhas, um veterano de guerra que conhecia cada palmo daquele terreno. Vamos analisar as forças em combate para entender a dimensão do desafio. O exército de Buenos Aires, comandado por Belgrano, tinha entre 600 e 700 homens. Eles estavam cansados, muitos doentes e com poucos suprimentos depois de derrotas anteriores. A artilharia era pequena e estava em mau estado. Já as forças paraguaias, sob o comando de Cabanhas, contavam com algo entre 1.500 e 2.000 soldados. A artilharia deles era superior e, o mais importante, eles tinham a vantagem de lutar em casa, com total domínio do terreno e apoio da população local. Existem relatos não oficiais que contam que camponeses paraguaios foram essenciais para a vitória. Eles ajudaram na logística, fornecendo comida, informações valiosas sobre o inimigo e até abrigo para os soldados. Esse apoio popular foi um fator decisivo, algo que raramente aparece nos documentos oficiais da época, mas que fez toda a diferença. E então chegou o dia do combate. 9 de março de 1811, ao amanhecer, Belgrano posicionou suas tropas nas margens do rio Taquari. Ele acreditava que poderia resistir até a chegada de reforços, mas esses reforços nunca vieram. Cabanhas, por sua vez, executou uma manobra militar clássica de cerco. Enquanto uma parte de suas forças pressionava o inimigo pela frente, ele enviou outras tropas pelos flancos, usando trilhas secretas que só os locais conheciam. O combate foi brutal. A artilharia paraguaia abriu fogo pesado, causando desordem nas linhas de Belgrano. Mesmo em clara desvantagem numérica, os soldados argentinos resistiram bravamente por horas. Relatos da época descrevem cenas dramáticas. Soldados lutando corpo a corpo no meio da lama, a munição acabando rapidamente e os feridos sendo retirados sob fogo cerrado. Dizem que o próprio Belgrano percorria as fileiras, incentivando seus homens, mesmo sabendo que a derrota era quase certa. A coragem dos soldados de Belgrano foi notável, mas a estratégia paraguaia e o conhecimento do terreno foram superiores. Cercado, sem suprimentos e sem esperança de receber ajuda, Manuel Belgrano não teve outra escolha a não ser solicitar negociações para rendição, o que poderia ter terminado em um massacre. Se transformou em um dos episódios mais nobres da história militar sul-americana. O comandante paraguaio Manuel Atanásio Cabanhas demonstrou uma grandeza impressionante. Ele permitiu que as tropas de Belgrano se retirassem de forma honrosa, com suas armas e bandeiras, sem perseguição ou represálias. Segundo alguns relatos, Cabanhas teria dito uma frase que ecoou pela história: "Não lutamos para humilhar, mas para defender nossa terra." Belgrano ficou profundamente impressionado com o gesto e reconheceu publicamente o valor e a disciplina dos soldados paraguaios. As consequências da vitória em Taquari foram imediatas e transformadoras. Primeiro, ela pôs um fim definitivo às tentativas militares de Buenos Aires de controlar o Paraguai. Segundo, enfraqueceu o poder espanhol na região, que já estava em declínio. E o mais importante, em maio de 1811,
Apenas 2 meses depois da batalha, o Paraguai proclamou sua independência de fato, consolidando-se como uma nação livre. Curiosamente, anos mais tarde, o próprio Manuel Belgrano, que liderou a invasão, se tornou um defensor da autonomia paraguaia. Ele reconheceu que a campanha militar tinha sido um grande erro político e que os paraguaios tinham o direito de decidir seu próprio destino. Embora a Batalha de Taquari não seja tão conhecida fora do Paraguai, ela é considerada um evento fundador para a identidade nacional do país. Monumentos foram erguidos. Os livros escolares contam essa história com orgulho e as tradições orais mantêm viva a memória do combate. Existem até lendas locais que falam de soldados desaparecidos durante a batalha, de tiros que ainda podem ser ouvidos à noite nas margens do rio e de bandeiras que teriam sido enterradas para não caírem nas mãos inimigas. São histórias que não podem ser comprovadas, claro, mas que estão profundamente enraizadas no imaginário popular e mostram o quanto essa batalha significa para o povo paraguaio. O combate de Taquari nos ensina uma lição poderosa. Nem todas as grandes batalhas são decididas pelo número de soldados ou pelo poder das armas. Às vezes, o que define o destino de uma nação é o conhecimento da terra, a união de um povo e a clareza de seu propósito. E naquele dia 9 de março de 1811, às margens silenciosas do rio Taquari, o Paraguai começou de fato a escrever sua própria história de independência e soberania. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer mais sobre esse momento crucial da história da América do Sul, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!